Boa tarde, galera. Tudo bem? Mais uma monitoria nossa da parte geral. Eu não mandei matéria hoje em nenhum dos grupos, porque a gente vai usar o mesmo material de todas as outras reuniões. É, então, vamos começar pela, pelo primeiro material que a gente usou, aquele Anatomia do Crime, da teoria até a prática, né? O nome que foi dado a ele foi a arquitetura do crime, né? Uma coisa mega, no mínimo, diferente do que a gente tá, sei lá, do normal. Vou baixar aqui e a gente abre junto. Beleza, vou compartilhar aqui com vocês. Cadê? Compartilhar. Tá indo? Acho que tá compartilhando, né? Vamos lá. Deixa eu só confirmar, porque eu já não sei se vocês sabem, mas eu já gravei uma monitoria que não teve áudio, mas só vou conferir aqui se foi, e aí a gente já começa. Vamos lá. Tá compartilhando? Eu espero que sim. Vamos continuar, vamos começar aqui. O que a gente tem de, é, de teoria do crime? Tem que pensar na teoria geral do direito penal. A gente começa lá nos artigos primeiros, né? Não há crime em ser lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Lá naquele princípio que faz, né, a nossa primeira monitoria faz um bom tempo até. Então, calma aqui, vamos ativar o áudio. Deixa eu saber se está transmitindo tudo certinho. Tá, mas eu não estou aparecendo. Pronto, agora foi, né? Estou aparecendo, está gravando. Tá ótimo. Vamos lá, galera. Anatomia do crime. Quando a gente pensa em direito penal, a gente pode começar com o artigo 1º,
Não há crime sem lei anterior que define, não há pena sem prévia combinação legal. O que significa? Tudo que uma pessoa possa ser processada criminalmente tem que estar tipificado no Código Penal. Nenhum ato processual pode se basear em analogia para prejudicar aquela pessoa, para prejudicar o réu. E aí, logo após isso, a gente tem a tentativa. O que a gente entende como tentativa? Todo esse intercrimes aqui, ele é chamado de intercrimes porque é o caminho do crime. A gente tem a cogitação, os atos preparatórios, os atos executórios, a consumação e o fim do crime, né? Quando a gente diz em cogitação, é a única que aqui você pode ter certeza que ela não é punível. Deixa eu abrir aqui e vou pegar o marcador. Essa daqui é a única que não é punível. Não tem como punir a, a cogitação de um crime. Ela é impunível. Pensa aqui no xadrezinho, que a pessoa pode ir presa. No caso dela, não acontecerá. A pessoa não vai presa por cogitar um crime, desde que ela não expresse essa vontade. Desde que ela não fale, eu quero cometer determinado crime. Desde que ela não se manifeste por isso, ela não será punida aqui. Em seguida, nós temos os atos preparatórios, o que ele pode ou não ser crime. E aí, o que vai definir isso já começa aqui no artigo 14, inciso 2º do CP. O que ele traz para a gente? Crime tentado. E aí já começa por aí. Aí começa o nosso crime tentado. Quando a gente pensa em crime, cometimento de crime, nós temos duas possibilidades. O crime fim, por exemplo, a pessoa quer estuprar alguém. O estupro, com violência e grave ameaça, ou grave ameaça, ele emprega sobre aquela pessoa e tem o resultado fim, o estupro. Consumou ali 213 do Código Penal. Consumou com aquele ato, a violência, a grave ameaça e a conjunção carnal. Ou atos libidinosos diversos, a conjunção. Porém, os atos preparatórios é tudo que a gente pode fazer para chegar até pelo menos a tentativa daquele crime. E isso pode ou não vir a ser um crime. Ele pode pegar, por exemplo, para grave ameaçar ou violentar uma pessoa, ele pode pegar uma faca, e comprar uma faca não é crime. Ele pode comprar uma corda, ele pode comprar um carro para jogar a pessoa lá dentro, ele pode comprar muitas coisas, fazer muitas coisas que não são ilícitas. Não tem como punir uma pessoa por isso, por comprar essas coisas, por se preparar, por fazer esses atos preparatórios, não tem como puni-la. Porém, se para grave ameaçar uma pessoa, né, para violentar uma pessoa, ele compra uma arma ilegalmente na biqueira ali do seu bairro, isso já é crime. A gente tem esse crime. Bom, se ele for pego com essa arma dentro de casa, é o crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, se Deus quiser. Porque se for de uso proibido ou uso restrito, as consequências são maiores. Mas agora, se ele for pego na rua com essa arma, aí é porte de arma de uso proibido, restrito ou permitido. Só que é posse, por si só, é porte, por si só a pena já aumenta. Ele está portando a arma na rua, tá? Perigo iminente. Tem ali, mesmo que abstrato o perigo, existe ali um risco dele a qualquer momento sacar essa arma e dar uns tiros, matar alguém. Mesmo que ele não tenha essa intenção de matar alguém, pode acontecer. Dar um tiro pro alto, acertar alguém. É um perigo iminente. Então, o simples fato de ter essa arma já configura crime. Atos executórios. Aqui sim, aqui a gente tem todinho. Caneta. Aqui, opa. Caneta. Aqui a gente tem. Vou mudar essa cor porque o fundo já é vermelho, né? Aqui a gente tem todinho o. Pode ser amarelo. Vamos, tudo bem. A gente tem aqui todinho o artigo 14, inciso 1º,
o inciso primeiro e o inciso segundo. Temos os dois aqui. Por quê? O inciso primeiro, ele diz do crime consumado. Isso aqui. Tá melhor. Aqui ele diz sobre o crime consumado. Já o inciso segundo, ele diz sobre o crime tentado. E é aqui que vai diferenciar dos atos preparatórios para a execução ou o crime tentado. Como assim? Atos executórios. O cara, ele quer matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Quer matar alguém. Quando ele saca uma arma, aponta a pessoa, são atos preparatórios. Até a gente pode ter ameaça. Quando ele aperta o gatilho e esse tiro acerta, pega de raspão no ombro e vai à parede, vai em direção à parede que tem atrás dele, é a tentativa branca. A gente já falou sobre ela. Quando a gente pensa em tentativa branca, é um crime tentado. Porém, quando a gente pensa também em tentativa cruel, tentativa vermelha, ela é um crime tentado, só que mais próximo da execução. Se a gente for pegar aqui, dividir isso aqui, ó, para cá, tá o inciso segundo, é o inciso segundo desse artigo. Aqui está o inciso primeiro, ele é consumado. E aqui, nessas duas partes, vai diferenciar. O quão mais próximo dessa linha, menor vai ser a pena. E o quão mais próximo dessa linha, maior vai ser a pena. Aqui vai diminuir até 1/3. E aqui vai diminuir... Opa, perdão. Peraí. E aqui vai diminuir até 2. Nossa, que 3 horrível, não? De escrever com o mouse aqui é péssimo. 2/3. Se ele estiver muito próximo aqui a pessoa, no caso de homicídio, ela tomou um tiro assim muito de longe, nem acertou, tá muito longe mesmo. Ela responderá por homicídio tentado com até essa diminuição. Se não ele for, por exemplo, desclassificado para lesão corporal. Já aqui, a pessoa pode ter ficado 3 meses no hospital. Então, chegou muito perto da morte, chegou muito perto de consumar esse crime. Vou mudar para cá, que é melhor para mim. Vamos lá. Vamos lá. Próximo slide. Intervenção mínima, última ratio. Hoje a gente estava falando sobre, semana passada, na aula de uma professora, da Luísa, a gente estava falando sobre isso. Quando a gente pensa em civil, em direito civil, é, civil. Vou fazer o seguinte, eu vou é, cadê aqui? Bloco de notas. Quando a gente tem aqui, vamos lá. O direito civil. Do que o direito civil cuida? Vamos lá. O direito civil cuida de questões trabalhistas, constitucional, constitucional, empresarial, direito processual,
Tá bem claro. O direito processual civil, ele vai cuidar disso, de questões que não levam à cadeia, vamos pensar assim. Contratos, consumidor, e por aí vai. É isso que o direito civil vai cuidar. Quando essas questões não chegam, não conseguem ser abarcadas pelo direito civil, elas vêm para o penal. E é exatamente isso que é o que a gente fala, perdão, gente. É exatamente isso que a gente fala em última ratio, essa parte aqui. Quando a gente fala nisso, é exatamente isso que a gente quer dizer. Quando a gente pega o Código Penal, CP, quando a gente pega o Código Penal, a gente vem aqui em Ctrl F. Ah, não. Hum, ó, ali a gente tem aqui hum, frustração do direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203 do Código Penal. Vou copiar aqui para vocês e colocar aqui. Tá aqui. Frustração de direitos assegurado por lei trabalhista. 203 do Código Penal. Frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho. Pena de 1 a 2 anos de multa, além da correspondente à violência. Na mesma pena incorre quem obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinados estabelecimentos para impossibilitar desligamento. Enfim, tem várias hipóteses. O que significa isso aqui? Quando o empregador força, mediante violência ou fraude, ele responde por esse crime. Só que isso aqui dá para ser resolvido também, claro, não da mesma forma, mas dá para ser resolvido no direito penal, no direito civil. Isso é plenamente resolvível no direito civil. Então, primeiro, resolve-se, tenta-se resolver no processo civis, processos trabalhistas, processos indenizatórios. E por último, nós vieremos ao direito penal. É isso que significa última ratio. É subsidiário, é a última coisa que vai afetar. Sabe? Primeiro a gente vai tentar 1000 coisas para aí sim ir para o direito penal. Então, meus caros, quando a gente tem fragmentariedade, só protege das lesões mais graves, dos bens jurídicos mais relevantes. Isso a gente pode pensar na ação penal. Quando a gente pensa em ação penal, a gente tem dois tipos de ações penais. A ação penal pública, que ela ação penal pública, são os crimes, de certa forma, em que o Estado tem dever de proteger aquela pessoa. Porém, quando a gente pensa em ação penal privada, trata-se de crimes contra a honra. A honra, ela é critério próprio. Você que sabe se a sua honra foi ou não ferida. Calúnia, difamação, injúria, desde que não seja injúria racial, né? Claro, desde que não seja crime de racismo, que é tipificado como injúria racial, você pode escolher processar ou não aquela pessoa e, além de escolher, você contratará advogado. Quem faz isso é advogado através de queixa-crime. Nesses processos de criminais contra calúnia, difamação e injúria, quem movimenta é um advogado.
O advogado faz a queixa-crime, que é a peça inicial do processo penal para esses crimes contra a honra. Então, o Ministério Público nada tem a ver aí com isso. Por isso, o direito penal se assegura que ele só se preocupará com as questões mais relevantes, as lesões mais graves. A estrita legalidade tem taxatividade. Vocês vão ouvir essa palavra, vocês ouvirão essa palavra o resto da faculdade de vocês. Taxatividade. O que é taxatividade? Taxatividade, vamos pegar. Quando eu digo a vocês, tudo que tem neste caderno, o caderno aqui é meu, ó, tudo que tem nele é meu nome, não vai aparecer, é meu nome, tá aqui, onde eu faço estágio e onde eu estudo. Tudo que tem aqui, a partir do dia, hoje é dia 18 de março, será considerado, 18 de maio, perdão, será considerado crime. Então, vocês estão vendo, tem coisa escrita aqui e tal, tudo que está escrito aqui dentro será considerado crime. Nada do que estiver fora daqui, né, uma pessoa pode ser punida por isso. Isso é aquele começo. Não há crime sem lei anterior que o define, não há pena sem prévia combinação legal. A gente tem a taxatividade. Só poderá ser processado criminalmente o que tiver aqui dentro. Pode ter uma conduta, vamos usar de exemplo. É triste falar isso, né? Por um momento, isso aconteceu. Existe um caso no Brasil, existiu, né, há um tempo, 2018, se não me engano, é o caso do ejaculador do ônibus. Um homem ficou conhecido porque ele ejaculou no rosto de uma mulher dentro do transporte público em Minas Gerais, se eu não me engano. E você vai perguntar, meu Deus, esse homem está preso até hoje, né, por esse fato. Não. À época, esse crime que hoje seria enquadrado como importunação sexual, ele era representado pela Lei de Contravenções Penais. Ou seja, era um crime de menor potencial ofensivo. Essa pessoa, esse homem que ejaculou no corpo dessa mulher, ele teve medidas puníveis, ele foi punido, né? Mas da forma que a lei de contravenção penal permite e determina. Ou seja, ele é aquele famoso foi ao juizado especial criminal e pagou 2 cestas básicas. Então, para ele, foi até uma pena tão horrível, foi uma pena boa, vamos pensar dessa forma. Hoje, isso logo em seguida o legislador mudou isso. Mas aí a pessoa não pode ser punida. Porque se isso aqui ele está em constante mudança, ó, eu tenho aqui mais 50 páginas para escrever nele. Mas o crime só vai passar a ser crime, né? O que eu escrever aqui só vai passar a ser crime depois que eu escrever, que tiver escrito e publicado, que as pessoas tiverem publicado lá no diário, tá no Código Penal, só depois disso que passará a ser punido. Ou seja, nunca que uma coisa que não está aqui pode ser punida. Ou, por exemplo, a pessoa ejaculou no rosto de uma mulher ontem e hoje passou a ser crime isso. Na época do fato, não era pena. Então tá bem ali. Não há crime sem lei anterior que define, não há pena sem prévia. Esse prévia quer dizer ao pretérito, ao passado. Na época do fato, isso tem que ser tipificado como crime. Na época que a pessoa, nesse caso, ejaculou no rosto da mulher, tem que ser considerado crime essa conduta, o que naquele caso não foi. Então, é isso que trata o artigo 1º do Código Penal. Um aviso da doutrina é justamente isso, a dignidade da pessoa humana. Orienta a aplicação de normas, não é um princípio penal autônomo. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, né? A pena não pode passar da pessoa. Os seus familiares não podem sofrer por aquela pena. A pena tem que ser na medida daqueles atos, a pena não pode passar daquilo. Vamos para o próximo. Lei penal no tempo. Isso aqui é uma delícia. Vocês, no futuro, saberão, né, quem são os futuros penalistas, assim como vocês talvez não saibam, mas em épocas de ouro do Unisal, né, assim como vocês terão excelentes frutos para o Unisal,
Nós tivemos também a turma de 2000, é a turma do professor Chacon, é a turma de uma promotora de justiça daqui de Guará, da Ana Cláudia, é a turma da delegada da mulher daqui de Guará, doutora Cristiane Freitas. É uma turma que colheu muitos frutos. Assim como eles, doutora Ana Cláudia, doutora Cristiana, vocês lá na frente verão, na faculdade mesmo, verão que são penalistas e que querem trabalhar com direito penal. E a lei penal no tempo não há nada mais importante para condenar, para tipificar a conduta de uma pessoa do que isso. A gente vive em constante mudança na legislação penal. O legislador, vamos lá, principalmente em épocas eleitorais, ele tende, muitas das vezes, a tipificar um monte de condutas, a agravar tipificações de condutas, é, deixando, deixando mais grave, trazendo mais prejuízos. Ele pode não alterar a pena, mas altera a progressão de regime, coloca a multa junto no crime, ele faz um monte de coisa. E aí tem critérios para isso. Novatio legis in melius, novatio legis in pejus e abolício criminis. Vamos lá. Novatio legis in pejus. Ela traz a irretroatividade. Aí a gente tem lá em qual artigo? Vou voltar. Só voltar para cá. Ctrl F, a lei. Vou pesquisar aqui. A lei penal não retrogerará ao beneficiário réu. Ah, vamos voltar aqui. É o artigo 2º do Código Penal. Vamos ver aqui. Artigo 2º. Aqui. Ninguém poderá ser punido por fato posterior, fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, de qualquer modo favorecer, aplica-se aos fatos anteriores que decididos por sentença condenatória em trânsito em julgado. Aí a gente vem aqui, CF, RB, 88. Artigo 5º, qual mesmo? 45, se eu não me engano. É XL, acho que é isso, XL. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ótimo. A partir disso, a gente tem aqui. Voltar a apresentação do slide e grifar. Grifar. Marca texto. Tem aqui. Ou seja, se hoje homicídio não for mais crime, não é crime matar alguém hoje. Verdade, não é crime. Todas as pessoas condenadas por homicídio no Brasil terão a pena extinta. Por que motivo? Porque ninguém será punido por lei que outra lei decidiu que isso não é mais crime. Não há mais o que se falar em processo penal ou processo de execução penal por pessoas cujos seus crimes, os crimes que ela teria praticado, não fazem mais parte do rol taxativo, do rol que está lá escrito no Código Penal. Novatio legis in melius significa o quê? Hoje, matar alguém tem pena de 6 a 20 anos.
Amanhã, a pena é de 3 a 15 anos. Todas as pessoas passarão, que foram condenadas, né, passarão por uma revisão nessa pena para diminuir, e os novos delitos, né, serão diminuídos, será aplicada a nova lei na sentença. Abolício crimes. Um crime, uma coisa que hoje é crime, deixa de ser crime. Acaba essa lei. Aí, como eu disse, a pessoa ou ela é absolvida, extingue-se a punibilidade, no caso de já condenada, e já novatio legis império significa que o quê? Hoje, a conduta é crime, tipificada de 1 a 3 anos. Amanhã, a conduta é crime de 5 a 8 anos. Ou seja, a pessoa que cometeu o crime ontem, ela será julgada naquela pena de 1 a 3 anos, com todas as hipóteses que previa aquela lei penal, aquelas leis penais, pode ser de execução penal, do crimes hediondos, do Código Penal, do Estatuto de Desarmamento, lei de drogas, violência doméstica, tortura, terrorismo, que mais de leis penais nós temos? Crimes contra a ordem tributária, várias as tipificações, será aplicada que naquele dia teve a, a conduta a conduta tipificada pelo Código Penal. E aí nós temos, antes que a gente já falou, exaurimento da pena é o final, tá? Por isso está aqui no final. A gente não falou disso, mas lá atrás nós mencionamos, não com esses nomes. Isso aqui já falamos bastante. Aqui nós já falamos também. Uma coisa muito importante. Vamos lá. Tipo penal, omissivo, quando o agente age com omissão, imperícia ou imprudência, são crimes culposos. A gente não tem intenção. Quando o cidadãozinho lá vem Latícia e atropela Caio, mas sem querer, a gente estava ali no meio da rua, estava na margem da rua, fora da faixa pedestre, fora da calçada, ele atropela o cidadão. Ele é processado por homicídio culposo, né? Aquela pessoa vem a óbito ou lesão corporal culposa. E aí o porquê, existe um motivo muito claro, que vocês podem levar isso para resto da vida de vocês. Não admite tentativas em crimes culposos. Porque quando você ao menos tenta fazer alguma coisa, eu tentei fazer tal coisa. A mera tentativa de fazer algo significa que você tinha intenção de matar, você queria aquele resultado, você agiu com dolo. A palavra correta para quando você queria obter aquele resultado é dolo. Com a sílaba tônica justamente no dó. Dolo. Você age com dolo, você age com vontade de praticar aquele determinado fato. Você tem clara intenção de praticar aquele fato criminoso. Vamos lá, próximo slide. Não, perdão. Então, qualquer tipo de conduta omissiva, qualquer tipo de conduta culposa, que a pessoa age com culpa, sem a intenção, sem o dolo, imperícia, por exemplo, é a pessoa sem CNH, sem habilitação para dirigir, ou ao menos a permissão dela, sai e comete algum crime. Imprudência, a pessoa está levemente alcoolizada e atropela alguém, ela traz esse prejuízo de lesão corporal ou possivelmente da morte. Um engenheiro que não se atenta à segurança do equipamento de construção civil e o pedreiro cai de cima do prédio e morre. Ele age com imprudência, imperícia ou omissão, enfim. E aí a gente tem aqui, né, os crimes de mera conduta. Basta a conduta para ele. Não existe tentativa. São crimes de mera conduta. Isso aqui nós já falamos. Uma coisa que vocês podem fazer muita analogia: tentativa cruel, tentativa vermelha, inacabada, imperfeita, ela tem sangue, a vítima é atingida. Já a tentativa perfeita, acabada, falha, ela pode não ter isso. Se ela for cruenta,
A diferença entre essas duas aqui, ó, a diferença entre essas é justamente isso aqui, ó. O agente é interrompido aqui. Aqui alguém pode ser um policial. Ele chega ali no meio e para a execução dos tiros. Ele chega ali no meio e tira o agente daquela cena. Faz com que ele pare por circunstâncias alheias. Aqui, o cidadão descarrega a arma dele. Todos os pentes da arma, ele carrega e tenta mais os tiros e a pessoa não morre. Ele esgotou todas as possibilidades para matar alguém. E mesmo assim, ele não conseguiu matar aquela pessoa. Então, aqui esgotam-se os meios e aqui o agente é interrompido e a vítima é atingida. Os dois são atingidas. Porém, aqui, na tentativa imperfeita, inacabada, cruel, ela é, ela é atingida de maneira que alguém, um alheio, uma pessoa de fora, vem e diretamente faz com que aquele crime não seja consumado. Já o outro lado, já o lado de cá, ele exige que o agente tenha esgotado todos os seus meios. Quando a gente sobe para vamos mudar a cor da caneta para vermelha. O que essas duas aqui têm em comum? Essa parte, o incruenta. Imperfeita, inacabada, branca. Perfeita, acabada, falha, branca. Ele esgota todos os seus meios, mas ele é muito ruim de mira, ele é vesgo, ele é manco e foi atirando enquanto andava, esgotou todas as balas, igualzinho aqui, ó, esses dois aqui tem ligação, igualzinho ele fez aqui, só que aqui no de cima a vítima saiu ilesa, ou a vítima é boa para desviar de tiro, ela conseguiu sair de todos os tiros ela conseguiu sair. Aqui ela é perfeita, incruenta, branca. Já aqui ela é imperfeita, inacabada, incruenta e branca. A vítima, perdão, o agente é interrompido. Isso aqui, ó, eles fazem total relação. E a vítima, perdão, o agente delitivo, a pessoa que pratica aquele crime, ela é interrompida no meio da execução. O cara passa alguém correndo e pega a arma do cidadão e ele deixa de praticar aquele crime, mas aqui a vítima sai ilesa, o contrário daqui, desses dois, que a vítima é atingida. Esses dois têm semelhança quando trata-se, vamos deixar bem claro, quando trata-se de tentativa branca, a vítima sai ilesa, ela não tem uma gota de sangue causada por aquele resultado. Aquela conduta da pessoa em atirar, aquela conduta da pessoa em tentar roubar, tentar extorquir, não existe lesão àquela pessoa. Vamos pensar em sangue, para diferenciar do vermelho. Aqui é branco, aqui não tem sangue, a pessoa sai ilesa. Já no de baixo, independe, a vítima é atingida. É aqui que a gente vai diferenciar da parte de diminuir a pena da pessoa. Quando a gente fala em tentativa branca, ela terá a maior redução possível. Os 2/3 de redução a ela serão aplicados. Embaixo, como a vítima foi ferida, ela terá a menor redução possível. Ou seja, enquanto a gente tem a tentativa cruel que ela exige que o agente pratique a violência, que a vítima seja atingida, ele terá a menor redução possível. Está lá no artigo 14, no inciso 1º, a vítima é atingida e a sua pena será reduzida no mínimo possível, ou seja, em 1/3, é o que a lei penal diz. Quando a vítima sai ilesa, seja na tentativa imperfeita, inacabada, incruel, branca, ou na perfeita, acabada por ato falho, incruel e branca também, a vítima sai ilesa, aquela pessoa que teria tentado praticar homicídio, a conduta dela pode ser até desclassificada por uma eventual lesão corporal. E é exatamente isso que fala no próprio slide. O quanto mais próximo do início da execução, sem que a vítima seja violentada, sem que haja grave ameaça a ela, maior vai ser a redução.
E quando a gente pensa em mais próximo da execução do crime, em mais próximo do homicídio, mais próximo da morte da pessoa, menos redução a pessoa terá. Minha câmera caiu. Foi mal, galera. Voltando aqui. Quando a gente pensa em homicídio, a pessoa ficou 3 meses internada, está ferrada dentro da UTI. Ela ficará o máximo de tempo, a pessoa vai ter o mínimo de pena, né? O máximo de tempo da pena total e o mínimo de pena da redução, o mínimo de redução da pena dela. O crime impossível, que é o crime impossível? Atear fogo numa pessoa com um galão de água. É possível você matar alguém com um galão de água? É óbvio que não. Tentar matar uma pessoa, asfixiar uma pessoa com uma folha de papel. Isso é impossível. Não tem como uma pessoa praticar um crime dessa natureza com uma folha de papel. Quando a gente vem para os crimes CHOUC, culposos habituais, omissivos próprios, unissubsistentes e contravenções penais, não admitem tentativa. Esses crimes não admitem tentativa. Um probleminha, Gabriel exige R$ 1.000 para gerar a certidão no tribunal, vamos supor. A vítima não paga e vai à polícia. Qual o crime de Gabriel? O crime de Gabriel está previsto lá na concussão, na concussão. E ela é consumada, porque o tipo penal fala em solicitar, exigir, pedir. Ou seja, quando aquela pessoa somente perdão, peraí. Basta aquela pessoa, né, no caso Gabriel, apenas exigir, ele apenas solicita, ele apenas pede, já está consumada a concussão, a concussão, perdão. O simples fato do funcionário público na corrupção passiva é solicitar o dinheiro, não precisa ser entregue, a condição não precisa ser efetivada. Apenas o funcionário público solicitar aquele dinheiro, aquele benefício indevido. E aí a gente encerra por aqui. Vou fechar aqui, galera. O material está todo com vocês. Eu vou mandar ainda, eu vou reforçar, vou mandar todo ele a vocês e vou também mandar a minha ficha de questões. E aí vocês fazem, se quiserem mandar para mim amanhã o resultado de que vocês fizeram, eu corrijo e entrego a vocês a correção. Então, parar aqui de gravar. Muito obrigado a quem assistiu depois. Para a gravação.